Bom dia, pessoal, a paz. Estamos começando aqui, aguardando o povo chegar aí. Deus abençoe aí a vida e a casa de vocês, em nome de Jesus. Estou aqui ainda agitando algumas coisas antes de começar. Tá chegando bem o som aí? Como tá chegando o som? Joga as tuas mãos pra cima pra curar as minhas mãos. Sobre os enfermos. Joga a mãozinha bonita. Eles serão curados. Põe a mão no terror, já. Jesus Cristo tem. Jesus Cristo tem pra curar a mim e a você, pra curar a mim e a você. Já ouviu falar de alguém com gringofobia? Eu mesmo morria de medo de falar inglês com gringo. Né, teacher? Ta-ta, it's... Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, Tá dando pra ouvir aí, gente? Esse som. abalados, não seremos abalados,
Diz pra mim, como tá chegando o som pra vocês aí? Tá dando pra ouvir? Quando vier a intensa escuridão, Bom dia. Seja bem-vinda, Luciana, Luciana da Vera, Liliane, Simone, Gabriele, direto de a esperança nasce Poços de Caldas. Isso aí. Deus é por nós, Ele é o Vai meditando aí nessa canção. Aleluia. confiando em nosso Deus e seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Aleluia. Seus inimigos cairão. Glória a Deus. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Eu creio sim, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Glória a Deus. abalados. Aleluia. Confiamos em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Somente as vozes declare, confiando em nosso Deus e seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E os seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Aleluia. Não há mais alto nome, mais Glória a Deus. alto nome não há. Jesus é grandioso.
Glória a Deus. Tudo Ele pode. Tudo. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não. Aleluia. Glória a Deus. Firmes em ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Aleluia. abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, diga, não seremos abalados, Aleluia. não seremos abalados, oh Deus. Aleluia. Glória a Ainda que o Deus. mundo esteja em crise, nós declaramos, confiando em nosso Deus Aleluia. e em seu eterno amor, Ei, Deus. não seremos abalados, não seremos abalados. Para o Senhor, querido. Seremos abalados. Ainda que a economia do país esteja em crise, nós declaramos, confiando em nosso Deus Aleluia. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, ainda que hajam perseguições e dor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, ainda que a terra se abale, oh, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em ti, Jesus, confiamos em ti. Oh, confiamos em teu amor, Jesus. Confiamos que o Senhor é bom. Aleluia. Confiamos em ti. Glória a Deus. Confiamos em ti, Jesus. Vai declarando, querido. Vai declarando a sua confiança no Senhor. Confiamos em tua palavra, que se cumpre dia após dia e se cumprirá. Aleluia. Confiamos em ti, Jesus. Amém, querido. Que canção, hein? Muito show. Aguarda aí um pouquinho. Ei, você, vem cá. Finge de falar que tá sem Aleluia. tempo, né? Mas pra ver série você tem. Pra fazer toda semana você tem.
Amém, queridos? A paz. Paz para quem está entrando agora. Deus abençoe sua vida. Se o som estiver muito alto, me dá um toque aí para a gente baixar um pouquinho. Ok? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar aqui uma experiência. Tem sido interessante esses dias. Já terceiro, hoje é a quarta live que a gente está fazendo. Fizemos domingo passado, terça-feira, quinta-feira e hoje. E tem dado assim um resultado positivo, que algumas pessoas não evangélicas, elas têm ouvido, pessoas ligadas à nossa família, têm gostado, têm dito que tem sido bênção para a vida delas, né? E pessoas que a gente conhece, né? Que vai entrando, vai ouvindo. Isso tem sido muito importante. Amém. Isso aí, Diogo. Estamos em oração por este momento difícil que vivemos. Isso aí. Benção. Seja bem-vindo aí, querido. Isso aí. Paz do Senhor. Então, queridos, vamos continuar aí ligados, porque esse é um tempo onde Deus está operando. O Diogo está pedindo oração aqui, peço oração pelos que estão privados de trabalho e começando a ficar sem alimentos dentro de casa. Isso é verdade. Ontem alguém já me compartilhou alguma coisa de outra igreja pedindo socorro, né? Precisamos estar nos lembrando disso aí. Amém? Vamos aproveitar para orar sobre isso. Senhor, nós queremos te pedir a tua misericórdia sobre aqueles que estão privados de trabalho, não estão podendo trabalhar e que já estão começando a sentir falta do alimento dentro de casa. Que a tua misericórdia se estenda sobre a vida deles, que eles sejam socorridos. Deus, que aquelas pessoas que estão tendo notícia dessas pessoas com necessidade possam estar contribuindo, Senhor, com algum alimento nesse momento tão difícil e complicado que estamos vivendo. Pedimos assim a tua graça no nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje de manhã eu acordei também pensando o seguinte: a gente deve pedir muita misericórdia de Deus para nenhum de nós precisarmos de ir para o hospital, né? Os hospitais estão ocupados aí com o coronavírus, os médicos, enfermeiros estão tudo voltados para isso. E Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que a gente não precise ir para o hospital nesses dias, né? Que essa possa ser a nossa oração, que a gente consiga se manter firme na nossa casa, né? E debaixo do cuidado de Deus. Essa pode ser também a nossa oração, certo? Amém? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá bom aí? Som? Como é que ficou aí? Melhorou? Tá assistindo que estava alto até pra mim aqui. Amém. É isso aí. Vamos começar? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer por esse momento. Pai, nós queremos te agradecer pelo alcance que essa palavra, esse momento tem no coração das pessoas. Deus, principalmente nesses dias que nós estamos impossibilitados de estar na tua casa, mas nós somos a tua casa. Estamos dentro das nossas casas físicas, mas somos a tua casa também espiritual. Então, Senhor, que tu possas falar profundamente ao nosso coração nesta manhã, na meditação que nós vamos fazer. Fala ao nosso coração, queremos ouvir a tua voz, queremos ser tocados pelo teu Espírito nesta manhã, no nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Que teu Espírito Santo possa alcançar os corações necessitados nesse momento, que vidas sejam tocadas pelo teu Espírito para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito bem. Ontem nós tivemos aí, só para compartilhar com os irmãos, tivemos aí um encontro muito legal com os adolescentes.
Eu não sei quantos de vocês já estão sabendo, mas a gente tem um recurso no WhatsApp que primeiro precisa ir lá no Play Store e atualizar o WhatsApp, e você tem um recurso que você pode chamar 3 pessoas e compartilhar com elas, né? Então vão aparecer aqui 4 quadradinhos e você conversando com mais 3 pessoas, e nós tivemos a ideia com a liderança dos adolescentes de dividir com líderes. Cada líder ficou com 3, eu fiquei com 3, cada um ficou com 3, Janaína, André, por aí afora, e a gente compartilhou, né? Ontem a nossa conversa inicial foi só um compartilhar com eles, saber como que eles estão sobre esse momento, para a gente estar orando, compartilhando uma palavra, e foi assim muito gratificante, foi bênção, né? Porque nós que somos adultos, nós temos as nossas dificuldades, mas os adolescentes, eles ainda têm uma dificuldade maior, né? Que eles estão em formação, e vivendo um momento que pode ter certeza, nenhum de nós adultos vivemos. Então nós precisamos orar muito pelos nossos adolescentes, para que eles saiam fortalecidos desse tempo, né? Que tem assustado muitas pessoas, mas como foi cantado pela Nívia Soares há pouco no começo, que a nossa confiança possa estar no Senhor e no seu eterno amor. Amém, queridos? Que a nossa confiança possa estar no Senhor nessa hora. Aí o Diácono Marino falando aí que o Senhor nos guarde neste domingo. Legal. Deixa eu puxar mais aqui. Tamires colocou amém. Caso algum irmão esteja com dificuldade de alimentação, peço que me procure. Tenho arrecadado alguns alimentos. Amém. Benção, Tamires. Bom saber isso aí. Boa iniciativa. Legal. Gostei de ver. Depois eu vou te passar um caso aí que me passaram ontem também. Aí perto do Beira Rio. Amém, queridos. Benção, então. Então, a rede social tem sido uma benção nesse momento, que a gente pode conversar com algumas pessoas. Ontem também eu tive contato com mais 3 pastores, a gente pôde conversar, se abrir, falar um pouquinho sobre esse momento. Tem sido um momento assim muito difícil, mas é um momento onde certamente Deus está provando a nossa fé. Eu lembro muito daquela canção da comunidade da Zona Sul, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Essa letra, ela teve seu efeito na época que foi feita, né? Mas está tendo muito mais agora. Olha aí, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, né? É a realidade. Estamos sendo provados nesses últimos dias e Deus certamente está nos dando a chance de crescermos um pouco mais. A nossa fé está sendo provada. Paulo diz diz exatamente isso, que Deus não nos deu prova, tentação além das nossas forças. Pode ter certeza disso. As provas e as tentações que nós estamos passando nesses dias, elas não são além das nossas forças. Por quê? O Senhor diz lá na palavra, porque Deus é fiel. Deus é fiel, amém, querido? Deus é fiel e Ele não permitirá que nem eu e nem você sejamos provados ou tentados além das nossas forças. Sabe por quê? Porque no mesmo versículo diz que Deus é fiel e Ele nos dará o escape. Amém? Cada dia é um dia diferente. A Bíblia diz que cada dia tem o seu próprio mal. Então, Deus, Ele nos dará sempre o escape. Certo? Então, repetindo o versículo, Deus não nos dá prova além das nossas forças, porque Ele é fiel e não permitirá que sejamos provados ou tentados além das nossas forças. Juntamente com a prova, juntamente com a tentação, Ele enviará o escape. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode glorificar o nome do Senhor e ter certeza da sua vitória. E no mesmo texto diz, abaixo um pouquinho diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É por isso que nós precisamos estar alicerçados na palavra, é por isso que nós precisamos buscar mais o Senhor, é por isso que nós precisamos estar mais confiados no seu amor e no seu eterno poder sobre as nossas vidas. Amém? E Deus assim seja glorificado na nossa vida, no nome de Jesus.
Amém? E aí, como é que tá chegando o som aí? A impressão que eu tenho que deu uma parada, que encerrou. Tá funcionando? Tá chegando aí para vocês? Tá chegando? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Paz, queridos. Deu uma saidinha rápida ali. Deu vontade de sair, estar em casa é bom por causa disso. E me deu a impressão que estava parado aqui, que tinha caído a conexão. Como é que está aí? Tá chegando bem para vocês? Dá um sinal aí, em nome de Jesus, aí para a gente poder continuar. Amém? Então, se você está com a sua Bíblia aí na mão, agora não dá, quem está com o celular vai ter que usar a Bíblia, né? Se você está com a sua Bíblia aí na mão, vamos abrir a nossa Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3 é o texto que nós vamos meditar nessa hora. Texto da palavra do Senhor. Amém? Só fazendo uma retrospectiva do que a gente veio falando até hoje. Falamos no domingo passado sobre Josafá, sobre a crise que ele passou, mas venceu. Falamos sobre a crise que Davi passou, vencendo Golias. E Deus sempre está nos dando a oportunidade de vivenciar momentos como esse, de vencer as nossas crises. E eu queria ler alguns textos aqui, alguns versículos da palavra de Deus que se encontram em Lamentações. Hoje de manhã eu acordei e, como eu estou lendo nesses dias o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, aquele tempo difícil que Jeremias passou também de crise muito complicada que ele passou nos seus dias como profeta. A Bíblia chega, não a Bíblia em si, né, mas no meio dos teólogos, daqueles que estudam a palavra, tem se dito que Jeremias foi o profeta chorão, porque ele viveu um dos dias mais terríveis do povo de Israel. Uma crise terrível, onde as pessoas viram a sua cidade sendo destruída, suas casas sendo destruídas, e eles sendo levados cativos para a Babilônia, onde lá ficaram 70 anos. Então, Jeremias está nesse contexto
E é por isso que ele escreve o seu livro e logo depois ele é usado por Deus para escrever 5 capítulos sobre os momentos terríveis que o povo de Israel passou. Seria uma leitura para, de repente, você fazer esse tempo devocional. 5 capítulos, dá para ler um capítulo por dia, para você ter um conhecimento geral do que aconteceu naqueles dias, dias de crise. E eu tenho dito o seguinte, crise significa mudança, né? E todos nós passamos em diversas vezes na nossa vida por períodos de crise. Crise no casamento, crise nas finanças, crise nos estudos, crise no nosso relacionamento com as pessoas, crise com a gente mesmo. Ou seja, a gente leva uma vida de crises. Jesus disse que nós passaríamos por ela. Quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, ele estava exatamente definindo crise. Crises são momentos de aflições que nós passamos nessa terra, né? Situações que nós vivemos e que nós precisamos vencer essas situações, precisamos reinventar, né? Coisas que fazíamos antes e passamos a fazer depois. Então, toda a fase do ser humano ele passa por crise, né? Vocês imaginem agora a crise que está vivendo no momento cada faixa etária da sociedade. As crianças estão sentindo isso, né? Os juniores estão sentindo isso na sua fase. Os adolescentes estão sentindo isso. Os jovens, né, que estão aí na faculdade, procurando uma profissão, os que estão namorando, que estão pensando em casar. Imagine a crise das pessoas que estavam com casamento marcado nesses meses, né? A gente já teve notícia de alguns casamentos, né? Festa, que já está tudo preparado e de repente tem que parar tudo. Então, situações que estão trazendo crise. Imagina os mais velhos, adultos, né? Que às vezes não conseguem entender bem que eles têm que ficar em casa e acabam saindo para a rua. Então nós estamos vivendo dias de muitas crises. E a palavra de Deus nos diz que Jeremias passou por essas crises. Quando ele fala e relata as coisas que aconteceram, a gente fica pensando como que deve ter sido difícil para ele aqueles dias. Então, para você ter uma noção, Jeremias aí, em Lamentações de Jeremias capítulo 3, que fala sobre os castigos, sobre arrependimento e sobre, enfim, a esperança. Jeremias começa dizendo aqui no capítulo 3, eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Então a gente vê que Jeremias começa a relatar um momento assim bem trágico que ele estava vivendo, que ele estava passando. E ele vai dizendo, olha, Deus ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Ou seja, ele passou por um momento de sufoco na sua vida. Quando chega no versículo 7, ele diz, Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão e não posso escapar. Ele vai relatando como ele vinha se sentindo, o que ele estava passando naquele momento. Quando ele chega no versículo 8, ele diz, grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Na realidade, ele estava sentindo todo o peso do pecado que estava sobre o povo naquela hora. E ele diz que grita, mas Deus não ouvia a sua oração. Versículo 9, ele diz, não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. E ele vai dando asa à sua imaginação e falando sobre coisas que estavam acontecendo na sua vida. Pulando um pouquinho,
Vou para o versículo 14, ele diz: o dia inteiro as pessoas riem de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me deu de beber fel, até eu não poder mais. E quando chega no versículo 16, ele diz assim, na sua lamentação, lembrando que são lamentações de Jeremias, certo? Ele abrindo o seu coração diante do Senhor. Quando chega no versículo 16, ele diz: ele, o Senhor, esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Ou seja, o momento era tão difícil que eles estavam passando, que ele chega a dizer: eu já não sei mais o que é paz, eu já não sei mais o que é felicidade. Isso está longe de mim, porque o sofrimento do povo pesava sobre ele. E, na realidade, o lamento dele é também o lamento do povo. Ele chega no versículo 17 e diz: já não sei mais o que é paz, esqueci o que é felicidade. 18 ele diz: não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Irmão, sabe o que é isso? Jeremias já estava sentindo aproximar-se dele o tempo da sua vida. Já estava acabando. Ele diz aqui: não tenho muito tempo de vida. A impressão que dá aqui é que Jeremias estava percebendo que a morte se aproximava dele. E o pior de tudo ainda é que ele diz no mesmo versículo: não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Querido, se a nossa esperança no Senhor acabar, nós estamos perdidos. Jeremias chegou a esse ponto de dizer: a minha esperança no Senhor acabou. Ou seja, nós estamos vivendo caos, as famílias estão destruídas, Jerusalém está destruída, a cidade está destruída, o templo foi destruído, e eu só vejo a lamentação no meio do povo. E, Senhor, a minha esperança em Ti acabou. Quando o homem chega a dizer que a esperança no Senhor acabou, ele não tem mais nada a fazer. E Jeremias chegou a esse ponto, ele chegou ao fundo do poço. Chegou a dizer que a esperança dele no Senhor acabou e que ele já via prestes à morte. Mas aí, o que a palavra de Deus continua dizendo? Versículo 19. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Ou seja, Jeremias só conseguia lembrar de coisas trágicas. Nós estamos vivendo dias de ouvir e ver coisas trágicas. Se a gente deixar isso entrar no coração, a gente vai ficar como Jeremias, sem ter mais nenhuma esperança no Senhor. Ele diz: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Quando a gente só lembra de coisa ruim, nós não conseguimos alavancar, nós não conseguimos prosseguir, nós não conseguimos ir mais à frente. É por isso que a nossa caminhada precisa ser pela fé. É por isso que Deus disse na sua palavra que o justo viverá pela fé. Nós não somos daqueles que vivemos por aquilo que vemos. O que temos visto tem sido só tragédia, tem sido só terror. Nós precisamos olhar para aquele que é o autor da nossa fé. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos continuar confiando nele, acreditando que a nossa esperança não acabou, que a nossa esperança está no Senhor. Em todo o tempo a nossa esperança precisa estar no Senhor. Jeremias, no versículo 20, ele diz: penso sempre nisso e fico abatido. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que enquanto ele estava lembrando da tristeza, da solidão, da amargura e do sofrimento, olha só, conjunto de palavras que colocam qualquer ser humano para baixo, que muitas vezes penetra sorrateiramente dentro da gente, a gente não percebe. Como o coronavírus que é invisível, sentimentos ruins, eles tomam conta da nossa lembrança, do nosso coração, e muitas vezes nós não percebemos. Jeremias, na sua lamentação, ele confessa para o Senhor: Senhor, eu estou abrindo aqui o meu coração diante de Ti, e eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu lembro da minha tristeza e solidão, eu lembro só das amarguras e dos sofrimentos, só coisa ruim. E se a gente se deixar levar, a gente só vai lembrar disso.
só vai lembrar das lamentações, podem não ser as suas, mas pode ser de alguém, podem não ser as suas amarguras, mas pode ser a de alguém, pode não ser o seu sofrimento, pode ser de uma outra pessoa, mas podem ser os seus sofrimentos, as suas amarguras e as suas decepções. E quando ele chega no versículo de número 20, ele diz: penso sempre nisso e fico abatido. Ou seja, ele chegou à conclusão que, ao ficar pensando só no seu sofrimento, só no seu abatimento, só na sua amargura, só na sua tristeza, ele estava ficando abatido. E não é exatamente assim quando a gente fica muito focado nas lutas que a gente está passando, no momento que a gente está passando, vem logo o abatimento sobre nós. Mas graças a Deus, olhando para o Novo Testamento, olhando para Paulo, a palavra de Deus vai dizer que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Por quê? Paulo diz isso porque ele vai dizer logo em seguida: porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Essa é a visão que nós temos que ter. Jeremias, ele diz exatamente aqui na palavra do Senhor: penso sempre nisso e fico abatido. O que você tem pensado nesses últimos dias? O que tem invadido a sua mente nesses últimos dias? Tem sido coisas tristes ou coisas boas? É bem verdade que se a gente ficar o tempo todinho focado na televisão, focado nas redes sociais, a gente vai ouvir muita coisa ruim. É tempo da gente ir para a palavra, buscar o Senhor na palavra. É tempo de repente você ler bons livros, ler alguma coisa pela própria internet mesmo, né? Ver algum filme que te leve a relaxar, né? Te leve a relaxar, fazer alguma coisa diferente, né? Esses dias a gente estava aqui em casa, Janildo começou a assistir uma temporada sobre como começou o futebol na Inglaterra. Muito interessante, né? Depois eu posso até passar aí para vocês assistirem. Como começou o futebol, como que foi diferente, né? Muito interessante. Eles pegam a bola e saem correndo tudo em bloco, um atrás do outro. Não tem nada a ver, não tinha regra no começo, não tinha nada disso que a gente tem, ponta direita, ponta esquerda, não tinha nada disso aí. Eles iam do jeito que eles achavam que tinha que ser. Então, alguma coisa para você relaxar, para rir, né? Para mudar o foco. Jeremias, ele não tinha nada para mudar o foco. Ou seja, Jeremias, hoje nós estamos nas nossas casas. Hoje nós temos recursos que Jeremias não teve naquela época. Imagina Jeremias no meio daquele caos, sofrendo, um absoluto sofrimento, e não temos noção nenhuma daquilo que estava... e não tendo a possibilidade nenhuma daquilo que nós temos hoje. Hoje você pode assistir um bom vídeo, uma pregação no YouTube, você pode, né, mudar o foco com mais facilidade. Naquela época ele não tinha nada disso. Então ele diz: penso sempre nisso e fico abatido. Eu quero dizer para você uma coisa nessa manhã: se você continuar pensando só nisso, que te traz amargura, abatimento e sofrimento, você não vai conseguir resistir a esse momento. Vai começar a pensar como Jeremias: o Senhor me abandonou e a minha esperança no Senhor acabou. Só que a história de Jeremias, ela começa a mudar a partir de então. Quando ele chega ali no fundo do seu poço, e ele diz que eu fico só focado nisso, só penso nisso, sofrimento e tristeza. Quando ele chega no versículo 20, e ele diz isso, no versículo 21, Deus começa a mudar a história de Jeremias. Você vai ver que o linguajar de Jeremias muda. Por quê? Ele começou a experimentar uma mudança da parte do Senhor. Ele começou a mudar o seu foco. Seu foco não era mais olhar para o seu abatimento e para a sua tristeza. Ele renova a sua esperança no Senhor. A Bíblia diz no versículo 21, a Bíblia diz que: mas a esperança volta quando eu penso o seguinte. Mas a esperança volta quando eu penso o seguinte. Ou seja, ele está dizendo: a esperança começou a voltar quando eu comecei a pensar diferente. Uma outra tradução mais antiga, esse versículo 21, eu me lembro que esse foi o primeiro texto que eu preguei, minha primeira pregação quando eu cheguei aqui em Noã, em 1992, janeiro de 1992, essa foi a minha primeira pregação.
baseado no versículo 21. Jeremias vai dizer, numa versão mais tradicional da Bíblia corrigida, da Bíblia atualizada, Jeremias vai dizer no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou repetir, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém, querido? Você pode dizer para você mesmo isso. Vamos dizer? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia! É disso que nós precisamos. Nós precisamos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. O que nos dá esperança é lembrar de que o Deus que fez no passado faz hoje também. Amém? O que pode nos dar esperança é que o nosso Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele está ao nosso lado. Antes dele subir ao céu, ele disse para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vocês o Espírito Santo. Jeremias não tinha a visão que nós temos hoje do Espírito Santo que habita no coração de todo crente, todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Então você tem o Espírito Santo na sua vida para renovar a sua esperança, para renovar a sua disposição. Então ele diz, eu quero trazer, mas a esperança volta quando penso o seguinte. Então, querido, precisamos pensar em coisas que nos trazem de volta a esperança. Precisamos trazer à nossa memória as vitórias que Deus deu para os servos dele na Bíblia. Precisamos trazer à memória as vitórias que Deus tem nos dado ao longo da nossa vida aqui nessa terra. Precisamos trazer à memória os feitos poderosos do Senhor na nossa vida. Quantos dias no passado nós passamos por sufoco, mas Deus restaurou a nossa sorte. Paulo ele chega até a dizer sobre essa questão de trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança, é começar a pensar em coisas que agradam o coração de Deus. Paulo chega a dizer que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a nossa mente. Então, nós precisamos nos alimentar de coisas boas nesses dias, para que a gente possa se manter firme na presença do Senhor. Tem se falado muito sobre imunidade baixa, né? Comida, temos que comer, temos que nos alimentar, temos que fazer exercício físico. Tem visto algumas pessoas aí postando exercício físico que estão fazendo muito bem, porque o exercício físico também ajuda, né? Eu ouvi de uma nutricionista que não é só uma alimentação regular, boa, mas precisamos também fazer exercício físico, ajuda para que a nossa imunidade não fique baixa. Então isso é importante. Então, mas precisamos pensar na nossa imunidade também espiritual. Que se a gente não começar a buscar as coisas de Deus para nos alimentarmos nesses dias, a nossa imunidade ela vai ficar baixa também, nós vamos ficar vulneráveis aos ataques de Satanás. Então, querido, que a gente possa se alimentar da esperança que é o Senhor. Mas a esperança volta quando eu penso o seguinte, o que ele diz no versículo 22? Ele diz, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Deus começou a gerar no coração dele aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Deus começou a mostrar para ele, ô Jeremias, fica tranquilo, cara, você está vendo essa situação terrível acontecendo no meio do teu povo, mas eu estou ministrando o teu coração agora, Jeremias, de que o meu amor, ele não se acaba. O meu amor, ele não se acaba. E a minha bondade, Jeremias, ela não tem fim. Que você possa tomar posse dessa verdade nesta manhã, diante do caos que nós temos vivido nesses dias. Quero dizer para você que o amor de Deus, a palavra de Deus diz que o amor de Deus não se acaba. O seu amor não tem fim. Nós podemos estar passando por um momento difícil nesses dias, mas precisamos confiar mais no amor de Deus. Estou lembrando da canção que nós colocamos no começo da Nívia Soares, dizendo
que precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no seu amor que não tem fim. Precisamos confiar de que Ele é a nossa esperança. Numa outra versão desse versículo 22 vai dizer: as misericórdias do Senhor. Vai dizer sobre o amor de Deus, falando sobre as misericórdias do Senhor. Que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A notícia da palavra de Deus para mim e para você é que quando você acordou, a misericórdia de Deus já estava sendo renovada sobre a sua e a minha vida. Amém? Então Jeremias diz isso: o amor de Deus ele não se acaba, ou seja, a misericórdia de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Versículo 23 ele diz: esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Ou seja, esse amor, essa bondade, essa misericórdia, ela é nova toda manhã sobre a nossa vida. Nós não vemos, mas ela acontece. Deus já permitiu que toda manhã a sua misericórdia se renovasse sobre a nossa vida. Sabe? Imagina aquele dia que você foi dormir abatido e que você não sabia o que ia fazer no dia seguinte. Talvez você esteja vivendo esses dias, né? Achando que não vai conseguir, que a luta está muito grande, que você não vai conseguir passar, sabe? Aquele dia que você vai dormir e no dia seguinte você acorda pensando diferente. O que é isso? É a misericórdia de Deus que está se renovando sobre a sua vida. A Bíblia diz que a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. A gente pode não ver aquilo que a gente quer ver acontecer no dia seguinte. E no nosso caso aí é acabar esse período de ficar em casa, voltar, trabalhar e fazer as nossas coisas do dia a dia. Mas pode ter certeza de uma coisa: essa misericórdia de Deus, ela traz alegria para nós a cada manhã. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque é promessa da palavra do Senhor, amém? É promessa da palavra do Senhor renovar sua misericórdia sobre a nossa vida a cada manhã. Então Jeremias diz: esse amor e essa bondade não tem fim. Ele diz: como é grande a fidelidade do Senhor. Olha só como é que o discurso de Jeremias muda. Ele só estava se lamentando, só murmurando, só reclamando. E de repente Deus gera esperança no coração dele. E ele começa a perguntar, a falar para o Senhor: Senhor, a tua fidelidade é grande. O teu amor não tem fim. Como é grande a fidelidade do Senhor. Versículo 24 ele diz: Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Versículo de número 24. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Ou seja, Deus é tudo que nós temos. Se nós partirmos desse mundo e se temos Deus, é somente a Ele que nós temos. Tudo que nós temos vai ficar. Mas a nossa alma, que foi salva, ela pertence a Deus. E Deus é tudo que nós temos, né? Ele é nosso bem maior, como nós cantamos muitas vezes na nossa igreja. E é tempo da gente experimentar isso, que Deus é o nosso bem maior. A nossa confiança está nele. A nossa confiança precisa estar a cada dia nele, no Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Se ele é tudo que eu tenho, então eu tenho que confiar em quem? Em quem? Em Deus. E o versículo 25 ele diz: o Senhor é bom para todos os que confiam nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Você está confiando no Senhor? Então pode ter certeza que você, no meio da crise, vai experimentar a bondade do Senhor. Precisamos confiar nele, confiar de que estamos seguros na mão dele. É como aquele filho que muitas vezes eu fiz com meus filhos quando eu era pequeno, fiz com os meus sobrinhos. Eu tinha muito costume de fazer isso, de pegar a criancinha pequena e jogar para cima e pegar de volta. E a criança leva aquele susto, né, no início, mas depois eu me lembro que meus filhos tinham aquela confiança. Papai não vai me deixar cair no chão. Papai não vai me deixar cair no chão. E a criança tem aquele susto, jogando para cima e pegando de volta. E assim, querido, é Deus. Assim é Deus. Deus é quem nos ergue. Deus é quem nos joga para cima. E se em algum momento nós estivermos caindo no chão, pode ter confiança que Ele vai lhe segurar no colo. Amém? Esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida de nós.
Vamos alimentar a esperança no nosso coração. Vamos pegar esse recurso de Jeremias, que estava no caos, que estava na crise, que estava no desespero, mas confiou no Senhor e disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O seu amor e a sua fidelidade não têm fim. Deus está ao nosso lado. Deus está contigo. Por mais que você esteja pensando: pastor, mas estou sozinho na minha casa, sou somente eu na minha casa, ou está somente eu e meu filho, não tenho meu esposo ao meu lado, sou separado do meu esposo, sou separado do meu marido. Querido, a melhor pessoa, o melhor ser que existe está ao seu lado, que é Deus. A única esperança que eu e você temos é o Senhor. E que você que está me ouvindo, que de repente está distante do caminho do Senhor, comece a fazer o caminho de volta para Ele, entregue sua vida para Ele, aproveite esse momento de crise, de mudança e mude os seus passos, se aproxime do Senhor, coloque o propósito no coração de se render diante do Senhor e de voltar como filho pródigo para os braços do Pai. E você que está me ouvindo, que não tem Jesus no coração, saiba de uma coisa: a esperança para a sua vida, não só aqui nessa terra, mas principalmente para a eternidade, se chama Jesus Cristo. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça que você é pecador. Reconheça que Jesus pagou o preço pelo seu pecado na cruz do Calvário. Entregue a sua vida para Ele. Se renda a Ele e se torne um servo do Senhor, com esperança no coração, experimentando cada vez mais a misericórdia e o amor de Deus na sua vida. E Deus nos abençoe, querido. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque no meio do caos, seja ele qual for que nós estivermos vivendo, nós podemos alimentar a nossa esperança no Senhor. Não queremos focar somente a tristeza, a lamentação, a murmuração ou qualquer outro tipo de sofrimento. Não queremos ser como Jeremias naquela primeira fase das suas lamentações, onde ele disse que só pensava nisso, e isso não trazia nenhum resultado positivo para a sua vida. Mas nós louvamos o Teu nome, porque ele mudou de postura, e ele começou a dizer: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele lembra das misericórdias do Senhor, ele lembra da bondade do Senhor, ele lembra do amor do Senhor que não tem fim. E nessa manhã possamos perceber isso na nossa vida, possamos estar focados de que a esperança do Senhor é a nossa esperança. Não permita que a gente venha pensar como Jeremias naqueles dias, antes desse segundo momento, onde ele disse: a minha esperança acabou no Senhor. Que a nossa esperança possa ser mais alimentada no Senhor nesses dias, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa tudo que nós vamos fazer nesse dia, que possamos estar alimentando a nossa mente com coisas boas nesse dia, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus possa ministrar mais essa palavra no nosso coração, que cada detalhe daquilo que nós falamos possa penetrar no coração de cada um de nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando aqui essa live e logo mais às 18 horas vamos estar entrando com mais uma live na parte da noite. Estamos começando mais cedo, já vi até que algumas igrejas estão puxando para mais cedo, eu vou puxar para mais cedo, 18 horas, para que não fique caindo a conexão. Mas já vi que tem igreja pastores que mandaram alguma coisa para mim, falando sobre o culto, vai ter na igreja dele no mesmo horário, 10 horas da manhã hoje e às 18 horas. Né? Se todo mundo migrar para um horário mais cedo, aí vai continuar caindo de novo a conexão. Amém? Mas que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus.